A Gigo TV tem os melhores canais de futebol por um preço que cabe no seu bolso. Para conferir, link na descrição. Salve, salve, rapaziada do Futebotec, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News, hoje para falar sobre a Conmebol, que consultou aí algumas TVs para mudar o formato da Copa Sul-Americana, que muita gente tem perguntado. A gente vai dar mais detalhes sobre essa e outras notícias, então já sabe, senta o dedo no like e vem comigo saber o que tem mais no Pocket News de hoje. A Band retornou no último domingo com o programa Show do Esporte, que marcou época na emissora entre os anos 80 e 90, quando foi idealizado e comandado por Luciano do Vale. Desta vez, o comando é de Elia Júnior, que fez parte da equipe clássica, e de Glenda Kozlovski, contratada após encerrar uma carreira de 23 anos pela Globo e uma passagem relâmpago no SBT, onde nem chegou a estrear. Obviamente que o tom de nostalgia tomou conta claramente. Além disso, a repercussão nas redes sociais foi bem alta, mas o Ibope não teve grandes alterações em relação ao que a Band marca normalmente aos domingos. Com as estreias dos campeonatos alemão e italiano, a Band variou entre 1 e 2 pontos de audiência na Grande São Paulo, ficando em quarto lugar. Em alguns momentos perdeu até para a TV Cultura. O índice não é diferente do que a Band marcou na semana passada com seriados japoneses clássicos como Jaspion e o programa Band Esporte Clube. Vale dizer que, dependendo do jogo exibido, a expectativa na próxima semana é que esse índice suba. Precisamos ir com um pouquinho de calma, né? Porque o que a Band está tentando fazer é muito mais do que uma busca pura e simples por audiência. Ela está tentando retomar o posto que deteve durante anos na TV aberta, que é o canal do esporte, voltar a ser o canal do esporte. Por isso que ela comprou o campeonato alemão, comprou o campeonato italiano. Claro, os investimentos foram altos, agora ela tem uma equipe, a própria Glenda não deve custar barato para ficar lá o dia inteiro apresentando o programa. Tudo isso a gente entende, mas com relação às audiências, o público precisa se acostumar a voltar a assistir futebol na Band. E claro, melhores jogos do que ela teve à disposição esse final de semana vão ajudar. Os jogos esse final de semana, em termos de interesse, foram bem abaixo do que a Band ainda vai ter nos próximos finais de semana. E no último domingo eu contei aqui exclusivamente para os membros do canal como foi a experiência de ser reconhecido na rua por conta do nosso trabalho aqui no Futeboteco. E se prepara que as histórias são hilárias, hein? Aliás, é importante dizer que já temos mais de uma dezena de vídeos exclusivos aqui apenas para os nossos membros das categorias superiores. O Rodolfão, por exemplo, já contou sobre o dia que levou um esporro de nada mais nada menos que Mauro César Pereira, ou do dia que foi ameaçado por Jorge Nicola, além de revelar os bastidores de quando foi demitido da máquina do esporte. Eu também já contei as minhas histórias, como quando fui assessor de imprensa do Edilson Capetinha por um dia, ou de quando quase trabalhei na Globo, e também do dia que quase saí na mão com viola, entre outras diversas histórias. Para conferir tudo isso, clica no botão aqui embaixo e confira aí os nossos pacotes de membros que estão com valores super tranquilos e você ainda dá aquela ajuda pro Futeboteco permanecer no ar aqui no YouTube. Então demorou, hein? Esperamos vocês. Felipe Oliver, tradutor de Libras do Instituto Nacional de Educação de Surdos, afirmou em entrevista ao Esporte Espetacular da Globo que Neymar foi chamado de mono, macaco em espanhol, pelo zagueiro Álvaro Gonzalez, do Olympique de Marselha, durante a partida contra o Paris Saint-Germain no último dia 13. Além de Oliver, participaram da reportagem Luiz Felipe Ramos, da Associação de Surdos do Rio de Janeiro e colaborador do programa Fantástico, e Mikel Vidal, que faz parte do Instituto Nacional de Educação de Surdos e tem formação avançada em espanhol por ser filho de colombianos. Foi possível ouvir Neymar dizer racismo não 2 vezes em espanhol para Gonzalez. A expulsão aconteceu já no fim do jogo, quando ele deu um tapa na nuca do mesmo jogador. Na quarta-feira seguinte, Neymar foi punido pela agressão com 2 partidas de suspensão, podendo pegar uma terceira enquanto a denúncia de racismo começou a ser investigada. Durante a investigação foi descoberto que Neymar disse puta maricón, puta viado, em tradução livre, uma expressão homofóbica a Gonzalez. Olha, muito legal a matéria no Esporte Espetacular, que revelou aí através de especialistas que de fato o Neymar foi chamado sim de macaco pelo Álvaro Gonzalez, como ele havia alegado durante o jogo e depois inclusive ido para as redes sociais falar a respeito disso, inclusive desmentido o Álvaro Gonzalez quando ele negou essa situação, dizendo que tinha amigos negros, aquela defesa clássica do racista, né? Eu tenho até amigos negros, como se isso fosse algo que dissesse, não, você se relaciona bem com negros, portanto você não é racista. Um completo absurdo, e ele precisa ser punido exemplarmente. O Neymar já foi punido pela agressão, precisa também ser punido pela ofensa homofóbica, porque isso também não pode. Agora, o Álvaro Gonzalez precisa servir de exemplo, porque a gente está cansado já de racismo
no futebol e principalmente na sociedade. Não dá mais, o futebol é um reflexo da sociedade e ele precisa servir de exemplo para as pessoas. Portanto, tomara que a Federação Francesa investigue isso a fundo e puna severamente o jogador Olympique de Marselha. A Conmebol projeta para o futuro um novo formato para a Copa Sul-Americana. A ideia da entidade é repetir o modelo da Libertadores com uma fase de grupos substituindo as etapas iniciais do torneio, hoje disputadas em mata-mata. A ideia já foi apresentada aos detentores dos direitos de transmissão da competição. Segundo o UOL, a Conmebol quer um número maior de jogos garantidos aos times participantes. Com mais partidas, a entidade projeta ganhos esportivos e financeiros para os dois lados, vendas de um lado, cotas a receber do outro. Com o plano em mente, o debate agora é sobre como executá-las o quanto antes. A ideia de ter os grupos já em 2021 não está descartada. O mínimo de jogos garantidos facilita inclusive a venda de produtos como o pay-per-view recém-lançado para competições da Conmebol. Ainda segundo o UOL, a ideia já é conversada entre Conmebol e detentores de direitos de transmissão do torneio. Defendido pela Confederação, o formato sonhado anima emissoras de TV e plataformas. Os detentores inclusive lamentaram nos últimos anos as eliminações prematuras de grandes torcidas. Olha, eu vou falar a verdade, eu nunca entendi por que a Sul-Americana tem esse modo de disputa com mata-matas desde lá do início. Porque quando você olha para o espelho dela, que ela foi uma cópia descarada e lambida da Europa League. E a Europa League também sempre teve as fases de grupos, o que alimenta muito a televisão lá na Europa. Os times de menor escalão europeus que disputam, às vezes com companhias de times de maior escalão que foram mal na última temporada, a gente sempre observa por lá mais jogos, sendo assim você consegue colocar uma grade na TV maior e a TV, por sua vez, se interessa por esse torneio, pagando mais, rendendo mais para os clubes que participam, rendendo mais para a confederação e assim rendendo mais inclusive para a TV em termos de audiência, porque é ruim você comprar o jogo, por exemplo, do Vasco, do Bahia, ele perde na rodada e já é eliminado e você tem aquela competição até o final apenas com times estrangeiros e tudo que você investiu vai por água abaixo. Com a fase de grupos, você garante pelo menos ali 6 partidas de cada um dos times que você comprou na fase inicial. Portanto, é bom para todo mundo e a Conmebol tende a ganhar dinheiro, os clubes tendem a ganhar dinheiro e a TV também com mais audiência. Não sei por que nunca foi assim. E essas foram as notícias de hoje, rapaziada. Comenta aí o que você acha desse novo formato que a Conmebol quer para a Copa Sul-Americana. Você curte ou prefere como ela está? Quero saber a sua opinião, hein? E se não é inscrito aqui no canal, já sabe. Se inscreva, ative o sininho para receber sempre as notificações quando sair vídeo novo e, claro, nos siga nas redes sociais. Aliás, vale lembrar que estamos com um cupom exclusivo de desconto na sua assinatura lá na Gigo TV, a primeira TV por assinatura via internet do Brasil. E como funciona? É simples. Assim que você criar sua conta na Gigo, coloque o cupom FUTEBOTECO e automaticamente você vai receber um crédito de R$10 que entra como desconto na primeira mensalidade. Bacana, hein? O link tá aí embaixo na descrição para vocês. Então é isso, rapaziada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.